Processos de planificação turística em áreas protegidas. Olá a todos. Um estudo realizado em 2015 estimou em 8 mil milhões de visitas por ano em áreas protegidas, solamente áreas protegidas terrestres. Esto es más que la población mundial. La mayor parte de la visita tiene lugar en los Estados Unidos, Europa y China, pero América Latina, todavía, juega un papel importante también. Estas 8 mil millones de visitas generaron aproximadamente 600 mil millones en gasto directo en los países, por los visitantes. Como ejemplo, en Brasil, recibimos 15 millones de visitantes en áreas protegidas en 2019. En 2020, necesitamos cerrar as áreas protegidas por mais de 6 meses devido ao Covid. Nuestro prognóstico es que este número se reducirá a la mitad, menos de 7 millones en 2020. La pergunta que surge: como planificar o turismo em um mundo com áreas protegidas cada vez mais visitadas, pero suscetíveis a grandes eventos globais? Esta apresentação tem a seguinte programação. Primeiro, hablemos de um conceito chamado oportunidade recreativa, que é a base de toda a planificação turística em áreas protegidas. A continuação, apresentaremos como funciona este conceito através de alguns guias de planificação utilizados nos Estados Unidos e América Latina. Aproveito para agradecer à Universidade para a Cooperação Internacional, à Rede Parques, à FAO, Alan, Alejandrina e Stanley por la oportunidade de estar haciendo esta apresentação a um grupo tão seleto de gestores ambientales, donde reconozco que todos tienen el conocimiento para compartir y este curso puede ser una oportunidad para intercambiar y mejorar métodos de planificación utilizados en cada país. Mi nombre es Thiago Beraldo Souza. Tengo trabajado para el gobierno federal brasileño con la gerencia de áreas protegidas durante 18 años. En 2016, obtive un doctorado en ecología por la Universidad de la Florida. Soy coordinador de capacitación del Grupo de Expertos en Turismo en Áreas Protegidas de la Comisión Mundial para Áreas Protegidas, CEMAP-IUCN, y ganador del Premio Nacional de Turismo del Ministerio de Turismo del Brasil como mejor gerente público na área de 2019. Entonces, vamos começar. Em primeiro lugar, cabe señalar que a planificação turística em áreas protegidas deve considerar sempre os 3 pilares da sustentabilidade. Hacer uso ótimo de los recursos ambientales que são fundamentais para o desenvolvimento turístico. O turismo sostenible deve ajudar a manter os processos ecológicos e a conservar os recursos naturais e a biodiversidade biológica. Segundo, respetar as características socioculturales de las comunidades anfitrionas, contribuyendo a preservar sus atributos culturales vivos y arquitectónicos, así como sus valores tradicionales. Además, el turismo sostenible debe contribuir al entendimiento y a la tolerancia entre culturas. Tercero, asegurar que las actividades económicas sean viables a largo plazo. Estas devem reportar benefícios socioeconômicos bem distribuídos para todos os involucrados, como, por exemplo, oportunidades de emprego e de ingressos estáveis, serviços sociais para as comunidades anfitrionas e redução da pobreza. Então, vamos começar. Oportunidade recreativa. Oportunidade recreativa tem da definição como a oportunidade que tem uma pessoa de participar em uma atividade recreativa em um entorno determinado, com o fim de desfrutar uma experiência específica e seus benefícios. 4 conceitos são importantes em essa definição: atividade, entorno, experiência e benefícios.
Há inúmeras atividades recreativas possíveis e podem ter lugar em vários entornos diferentes. Este entorno tem atributos biofísicos, como tamanho da área e grado de naturalidade, por exemplo, atributos sociais, como tipo de atividades e tamanho de grupos, e atributos de gestão, que são aqueles como tipos de carreteras, infraestrutura, senderos, banhos, uso de eletricidade e fogo, por exemplo. Assim, a mesma atividade pode promover uma experiência diferente se ocorre em um entorno diferente. Acampar solo em uma área remota, sem nenhuma infraestrutura, é uma experiência diferente de acampar com um grupo em uma área preparada para acampar com banhos, água corrente e mesas. E estas experiências têm múltiplas dimensões para ser consideradas, como física, emocional, intelectual e espiritual para serem consideradas. E essas experiências geram benefícios para o indivíduo, tu saúde, por exemplo, para a comunidade, como a apreciação de tu cultura, ambiental, como a consciência da importância ecológica e econômico, como geração de emprego e ingressos. Sin embargo, há um tema importante. Os gerentes gestionam os tipos de atividades e possíveis entornos em los que essas atividades podem ocorrer. Pero, aún assim, os gerentes não controlam a experiência do visitante. Esta é individual e está determinada por situações personais, assim como as ganâncias para a sociedade. Não se pode controlar, só se espera. Portanto, esta é a área de atividade que tem o gestor para planificação turística em áreas protegidas. Que atividades e em que entornos podem ocorrer. Assim que hablemos um pouco e veamos exemplos de cada um dos atributos que influem em las experiências del visitante, empezando por el biofísico, entorno biofísico. Existem muitos paisajes diferentes dentro de áreas protegidas que podem oferecer experiências muito diferentes ao visitante, tales como cordilheiras, playas, desiertos, mares, picos nevados, pântanos, cuevas, entre outros. Cada um tem características específicas que devem ser consideradas para a planificação turística. Además, é necessário evaluar o grado de fragilidade da zona e o grado de naturalidade e antropização, e a distância e forma de acesso. Esto deve ter-se em conta tanto para o meio terrestre como para o meio marino. Em segundo lugar, é necessário considerar o entorno social. E quero exemplificar um pouco mais este entorno devido à variedade de possibilidades que nos se apresentam quando consideramos os diferentes entornos biofísicos, sociais, descritos anteriormente. Também exemplificarei, através das atividades, as diferentes experiências que podem ter o visitante. Os visitantes podem estar em um entorno muito remoto e salvaje, donde os únicos encontros que tendrán lugar serão com animais salvajes, como estes porcos, ou em senderos muito abertos e sinalizados, de fácil acesso para atividades recreativas e desportivas. Ou também em zonas onde é possível utilizar veículos motorizados como este quadriciclo. Também pode realizar atividades em ambientes controlados, como esta escalada artificial. Ou também em ruínas com certa comunidade e segurança, caminhando através de passarelas. Agora, esta mesma passarela e entorno oferece outra experiência quando se visita de noite. Um banho em cascada pode oferecer uma experiência como esta, na foto. Pero há gente que prefere experiências como esta, mais sociais. Acampar pode ser assim, em um entorno aislado, em um remoto, experimentando aislamiento e quietude.
Hoy durante vacaciones como Carnaval en Brasil, en una experiencia mucho más colectiva. Es importante resaltar que la gestión de estos atributos también deben suceder en el tiempo. Un mismo entorno puede tener una capacidad de carga variada durante diferentes épocas del año. Pero hay muchas otras experiencias que se puede ofrecer al visitante, como por ejemplo la observación astronómica, o participar en una actividad de pesca con una comunidad tradicional, o viajar en barcos turísticos comerciales, que es diferente de montar en barcos rápidos utilizados para la pesca esportiva. O entonces en botes artesanales construidos por comunidades, que es uma outra experiência. Também um passeio de barco para a observação de aves é uma experiência diferente a usar botes rápidos para acessar-se a las grandes cascatas. Ou também utilizar-se boias para flotar tranquilamente por um rio. De hecho, en Brasil, tenemos una tendencia a querer ofrecer rafting, que es una actividad de aventura con serias restricciones de perfil público, en lugar de ofrecer otras más simples que pueden ser para asistir a familias con niños, ancianos y otros, como boyas. También tenemos diferentes experiencias en la nieve, como esqui, esqui de fundo, snowboard, escalada de cuestas, entre outras. Em Brasil, nossa tendência foi sim planificar solo com atividades básicas em mente. Pero depois de que hicimos uma encuesta em 2015 e descobrimos que já havia mais de 50 atividades diferentes em nossas áreas protegidas, e resolvemos fazer diferente e melhorar. Hoy, este número ha crecido aún más quando consideramos as diversas atividades de turismo comunitário que também se estão levando a cabo. Então, hoje temos mais de 57 atividades de ecoturismo e atividades de turismo comunitário. Agora, em terceiro lugar, é necessário considerar o entorno de gestão, que também é um fator determinante para oferecer um rango de oportunidades de visitas variadas. O acesso é uma variável importante e pode ocorrer em embarcações pequenas, por exemplo, ou grandes barcos como cruceiros. O acesso também pode ser a pé, com animais de montar ou de carga, através de coches adaptados, furgonetas operadas por concessionários ou bus grande. São diferentes formas de acesso. La comida, serviços como la comida, pode ser muito simples, pero de gran valor como la oferecem as comunidades tradicionais. Ou em restaurantes típicos como este, hechos com materiais locais como palha de babaçu. Também pequenos cafés como o centro de visitantes ou grandes concessões. O equipo da área protegida pode realizar exposições interpretativas com poucos recursos e transitórias, com coisas recompiladas por el equipo de área protegida, como esta outra, por exemplo, ou a ser mais elaborado, utilizando materiais impressos e desenhados profissionalmente. Ou incluso centros de visitantes modernos, que podem oferecer interação mecânica, ou podem oferecer experiências digitais, que são muito interessantes, pero necessitam mais mantenimento. Dependendo da demanda de área protegida, podemos escolher uma ou outra estratégia para utilizar essas ferramentas. A sinalização pode adotar diferentes formas. Pode ser interativo, como em Parque Nacional Kruger,
na África, que pone à disposição imanes para que o visitante pueda informar onde encontrarão espécies tão específicas como leões e rinocerontes. A gestão de atrativos históricos em áreas protegidas também é importante. Essas atrações, quando estão bem conservadas, podem ser experiências muito notáveis, incluindo a presença de atores que relatam a história de tempos passados. Sin embargo, essas experiências podem ser mais simples, incluso desenroladas por comunidades tradicionais, como esta levada a cabo por um indígena contando a história do patriarca que originou sua aldeia. As infraestruturas são importantes para definir o tipo de experiência dos visitantes. Os campamentos podem ser muito simples, pero aún assim estar muito bem planificado para que os visitantes tenham algo de comunidade e privacidade. Este em meio do Sendero W do Parque Nacional Torres del Paine oferece recepção, restaurante, banhos calientes e Wi-Fi, oferecendo uma experiência muito mais cómoda. Puedes hacer reservaciones con anticipación e incluso rentar la carpa y los sacos de dormir, que ya estarán armados cuando llegue el visitante. Los acampamentos se pueden organizar aún más así, como en Kruger, donde las carpas ofrecen una puerta y un refrigerador. Y camas. Podes também evolucionar para refúgios de montanha, ou incluso hotéis de 5 estrelas. São diferentes experiências a se oferecer a los visitantes. E também tendas de souvenirs de lujo, todos em função da experiência que se quer oferecer ao visitante e sempre evaluando os 3 entornos descritos. Esta é a lógica de esta ferramenta de planificação originada por el Serviço Florestal Americano e denominada Recreation Opportunity Spectrum, ROS, que luego foi adaptada à América Latina como ROVAP, Rango de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas. Originalmente foi criado em la década de 1960 e dio lugar a lo que agora conhecemos como zonificação. Sin embargo, quando Kenton Miller, em los anos 80, trajo a la América Latina dentro de la Planificação General de Áreas Protegidas, ya lo adaptou por um princípio de conservação, más que por la experiência dos visitantes. Pero el princípio que temos em zonificação é o mesmo de oportunidade para o visitante, oportunidade turística. Utilizando os 3 entornos descritos, ROVAP propõe 5 classes de experiências com indicadores para cada um de los entornos, que vão desde experiências mais prístinas e salvajes hasta experiências mais urbanizadas e cômodas, sendo a graduação a seguinte: prístino, primitivo, rústico natural, rural e urbano. Para definir o entorno biofísico, temos os seguintes indicadores: grado de naturalidade, alteração de vegetação, evidência de atividade humana, tipo de acesso e tamanho da área. No entorno social, temos os seguintes indicadores: interação social. A interação social se refere às situações de interação entre as pessoas com relação ao número de encontros, comportamento de estas pessoas e ou conflitos que puedan produzir-se. As atividades turísticas são as atividades típicas que realizam os visitantes em la classe. Têm aspectos importantes que estão relacionados com o equipamento permitido, nível de impacto das atividades e tamanho de los grupos. As atividades locais são atividades tradicionais ou sustentáveis que as comunidades locais ou usuários tradicionais realizam em el lugar.
Pueden incluir, entre otras, ceremonias religiosas, cosecha de produtos naturales, pesca o caza de subsistência e cultivos locales. No entorno de gestão, temos infraestrutura que se refere tanto a los elementos desarrollados e mantenidos por el área, como a los elementos naturales incrementados, que proporcionam acesso e serviços para aqueles que visitam e se encargam del manejo e proteção del recurso. Los senderos variam desde picadas e senderos primitivos de tierras hasta senderos de 3 metros de ancho com superfícies de cemento e asfalto. Los caminhos, tipos de sinalização, que vão desde algo simple, que muestra solamente a ubicação, direção e ou distância, hasta algo muito elaborado, com imagens digitais, filmes, computadoras, etc. Las edificações, los serviços sanitários, las fuentes de água potable e alojamento. São outros indicadores deste entorno. Também é possível considerar outros, como o uso do fogo e eletricidade. Também, em el entorno de gestão, temos a presença de gestão, que se refere a los atributos que servem como evidência de la gestão da área dirigida a los visitantes. A presença de gestão se pode dar tanto como manejo direto, contatos com personal da área, como manejo indireto, regulações e rotulação. Temos os patrulhajes por parte do guarda de recursos, voluntários, comunitários ou outro personal da área, a interpretação e a regulação e o controle. Assim, ROVAP apresenta 5 passos para a implementação da planificação. Passo primeiro: descrever as classes de oportunidade potenciais em el área de planificação. Isso se hace em maneira abstrata, descrevendo as classes. Passo 2: el inventário de oportunidades del entorno. Este momento se honra para a área protegida e se hace el inventario de las oportunidades. Passo terceiro: asignação ou distribuição em la terra de las classes de oportunidades e zonas. Este momento se implementa el passo 1 em el passo 2. Las classes de oportunidades sobre el inventário de la área protegida. Passo 4: estabelecer estándares para algunos de los indicadores de entorno para cada clase o zona em el ROVAP. Esto es como manejo de impacto e capacidade de carga. Los estándares são indicadores se as experiências estão ocorrendo de maneira correta. Passo 5: compatibilizar as ações de manejo e regulamentos para os visitantes. Em el guia ROVAP encontrarás mais detalhes sobre cada desses passos. Ufa! Esta foi a primeira parte da minha apresentação. Apresentar o conceito de oportunidade recreativa e como se aplica na prática, através do manejo de atributos existentes e los ambientes biofísicos, sociais e de gestão que existem em cada área protegida. Esta foto de San Angelo, em el Parque Nacional Canaima, em la Venezuela, é apenas pouco de água para refrescar a memória depois de tanta informação. Respira fundo e continuemos. Agora apresentarei alguns manuais e guias de planificação turística em áreas protegidas na América Latina e 2 exemplos de planificação de ROVAP, um em uma área protegida e o outro em sistema de áreas protegidas. O primeiro é a Guia para a Elaboração de Planos de Turismo Sustenible de las Áreas Silvestres Protegidas. É parte do esforço que estão realizando o Sistema Nacional de Áreas de Conservação de la Costa Rica. É uma das biografias recomendadas para esta classe. O guia apresenta as etapas para elaborar plano de turismo sustenible.
A elaboração do Plano de Turismo Sustenible consiste em 4 etapas. Etapa 1, marco de referência. Etapa 2, diagnóstico do produto turístico e sua área de influência. Etapa 3, plano del turismo sustenible. E etapa 4, monitoreo. Uma vez concluída cada uma das etapas, se hace a apresentação do documento final para sua posterior aprovação. A guia também traz uma proposta de questionário para visitantes, que é uma ferramenta importante para compreender a percepção do visitante. É importante destacar que sempre é necessário definir para que se utilizará a informação recopilada, antes de aplicar os questionários, para que os dados recompilados sejam úteis e não se perca tempo. Outro guia que temos em la biografia é a Metodologia de Gestão de Destinos de Áreas Naturales Protegidas del México. Também traz um método cíclico onde se planifica, realiza, verifica e atua. Esses métodos são muito importantes e pode ser, ROVAP pode ser implementado nesses métodos. Aqui pode se ver em ações de manejo ROVAP como uma das ferramentas. Também traz um método útil para a categorização e hierarquização de los atrativos turísticos. Hierarquização de los atrativos turísticos. A categorização permite definir os tipos e subtipos de recursos segundo a motivação do visitante. A hierarquização se realiza mediante a avaliação de cada atrativo com o fim de classificá-lo em função das variáveis previamente selecionadas em la categorização, para definir estratégias de manejo. O guia aplica diretamente ao ROVAP e apresenta uma matriz de planificação prática ROVAP para a reserva biológica Limoncocha, usando fotografias locais. E um mapa de zonificações para o Parque Nacional Yasuni. Essas são formas de demonstrar a aplicação de ROVAP para os gestores como para populações entenderem a proposta. A terceira guia que trago aqui como exemplo e é biografia recomendada também, como as outras duas, é a Guia para a Planificação do Ecoturismo em Parques Nacionais Naturais del Colômbia. Entre outras coisas, a guia traz um exemplo de inventário de atrativos ecoturísticos, como requisitado pelo ROVAP, com muitas informações para serem coletadas para a descrição do inventário. E também um exemplo de ordenamento ou zonificação, como em Colômbia se faz em zonificação. Para terminar os guias, cito aqui a nova guia desenvolvida nos Estados Unidos, através de um esforço coletivo das 6 agências que trabalham com visitantes ali e que estão reemplaçando todas as guias antigas que utilizavam as diferentes agências. Para aqueles que falam inglês, recomendo, pois este novo guia está sendo utilizado por todos os Estados Unidos. Sinto que não há tradução para espanhol ainda. A ferramenta mais importante do guia, inovadora, é a escala deslizante. A aplicação de uma escala móvel de análise é importante para ter flexibilidade para abordar problemas baseados em el nível de incertidumbre, el riesgo de impactos en los recursos e las experiencias de los visitantes, el grado de interés de las partes interessadas e el nível de controvérsia, potencial de litígio. A história sugere que é mais provável que a decisão de uma agência resista a um desafio quando o processo para tomar a decisão se segue, está bem documentado e explica a análise utilizada para respaldar esta decisão. Em última instância,
Determinar o nível apropriado de análisis para aplicar este marco é uma questão de avaliação cuidadosa e juízo profissional. A ideia é que as situações mais simples necessitam planos mais simples e as situações mais complexas necessitam planos mais complexos e participativos. E a escala deslizante oferece parâmetros para essa avaliação. E é muito interessante o método. Finalmente, apresento o plano de visitas para o Bosque Nacional de São Francisco de Paula, Brasil, publicado agora em 2020. A área protegida já tinha estabelecida a zonificação para conservação, por lo que harmonizamos a zonificação com as classes de oportunidade turística que pensamos para cada zona e definimos o grado de intervenção para cada uma. Em português, lo chamamos ROVAP-ROVUC. Rol de oportunidades para visitação e unidades de conservação. Preparamos tanto uma descrição como uma harmonização com o mapa de zonificação. O mapa em slide seguinte. Então, temos 3 graus de intervenção. Visitação de baixo grau de intervenção, com classes mais prístinas do ROVAP, visitação del grau médio de intervenção e visitação de alto grau de intervenção, e com estratégias diferentes de gestão. As classes serviram de base para definir os segmentos turísticos e os perfis de visitantes ideais para a área protegida. Como segmento, temos ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de estudos, de eventos e rural. Como perfil de visitantes, temos observadores de aves e vida silvestre, residentes do município de São Francisco de Paula e entorno da região e anciões. Para turismo de aventura, caminantes e cicloturistas. Para turismo cultural, grupos de cavalgada. Para estudos, escolas e universidades das regiões. Turismo de eventos, casamentos e outros eventos. E turismo rural, pessoas, famílias e grupos interessados em uma experiência de contato com a natureza, com pernoite em hospedarias tradicionais. Assim, podemos definir as atividades, estruturas e serviços necessários para a implementação das visitas em la área protegida, considerando as experiências e os segmentos apropriados. Assim, dividimos atividades em receptivo e acesso, educação e interpretação ambiental, recreação terrestre, aquática, alimentação, hospedagem, eventos, comércio e transporte. Se tuvo cuidado de não deixar a proposta tão general que requeriria outro documento para sua implementação, nem tão prescritiva como para evitar a adaptação em el campo. Assim, a proposta considera o modelo de negócio a implementar e quais são os elementos básicos para a proposta que devem implementar-se para que ocorram oportunidades recreativas para os públicos definidos, assim como outras possíveis para a área protegida, ou el tour operador pode implementar se há demanda. Assim, por exemplo, podemos ver que uma pousada rústica é uma proposta básica em hospedagem, mas camping e glamping, que é um acampamento glamouroso, é opcional de acordo com a demanda. Em outro exemplo, desenvolvemos um conjunto mais simplificado de indicadores dentro dos 3 entornos de ROVAP e aplicamos a todas as áreas protegidas do Sistema de Parques e Bosques Nacionais do Brasil para ser uma encuesta nacional de oportunidades recreativas e sua espacialização em el país. Desde áreas protegidas com experiências mais primitivas hasta áreas protegidas com uma gama mais ampla de experiências mais urbanizadas. Aqui podemos ver o nome de área protegida e, utilizando os indicadores, uma classificação de 1 a 5 para cada entorno interno e criamos também um entorno externo. Então, ambiente biofísico, social, de manejo e uma pontuação interna e externa.
e uma classificação final de cada área protegida, utilizando os entornos e indicadores del ROVAP. Esto hizo posible espacializar ROVAP en todo el país. Entonces, cada uma de la área protegida recibió uma classificação ROVAP, que aqui definimos como atratividade, para considerar todo o país como atratividade primitiva, semiprimitiva, extensiva, intensiva e altamente intensiva. Assim, estamos utilizando estratégias diferentes para cada uma das áreas protegidas que estão classificadas em grupos diferentes. Quantificando quanta área temos para cada grupo de experiências e quantos visitantes temos utilizando essas experiências. Assim, é mais fácil para planificar e fazer a gestão de todo o sistema, com números e estatísticas. Isso nos permite ver o sistema como um todo e identificar oportunidades em áreas protegidas que antes não estavam entre as prioridades, por exemplo. Outro uso desta aplicação nacional foi a possibilidade de construir um modelo estadístico para predecir o crescimento ou a diminuição das visitas à medida que os atributos de ROVAP variam em uma área protegida, facilitando assim nossas decisões de planificação e gestão para todo o sistema. Assim, sabemos que áreas protegidas no grupo de atratividade primitiva recebem na casa de 1.000 visitantes. Atratividade no grupo de atratividade semi-primitiva entre 1.000 e 10.000 visitantes. Áreas protegidas com atratividade extensiva entre 10.000 e 100.000 visitantes. Na intensiva entre 100.000 e 1 milhão, 1.000, e atratividade altamente intensiva, mais de 1 milhão de visitantes. Termino minha apresentação aqui. Existem muitas outras ferramentas de gestão turística, como veremos mais adelante, sobre como gestionar impactos e capacidade de carga. Pero o objetivo deste módulo foi apresentar principalmente o conceito de oportunidade recreativa. Se quero que gravem uma coisa desta apresentação, é o conceito de oportunidade recreativa. Dentro dos princípios do turismo sustentável, aquela plena compreensão desse conceito forma parte fundamental para o correto entendimento da aplicação de outras ferramentas de gestão turística em áreas protegidas. Também vimos exemplos de aplicação do conceito de oportunidades recreativas através das guias apresentadas e exemplos práticos a nível local e nacional. Podem escrever-me para hacerme perguntas ou intercambiar experiências. Muchas gracias.